No vídeo de hoje, pessoal, vou comentar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 do Bradesco, nosso querido Bradescão. E como de costume, no final do vídeo vou dar a minha opinião sobre as perspectivas futuras de resultados do banco e uma opinião sobre o preço atual e se eu estou comprado ou não na ação no momento. Bora de análise. Bom, pessoal, aqui de cara a gente já tem o lucro, né, que o banco fechou aqui o primeiro tri de 2024, 4,2 bilhões de reais. Teve uma melhora muito grande, né, em relação ao quarto trimestre de 2023, mas não é um trimestre muito bom para a gente comparar. Eles limparam muito, né, jogaram muita despesa não recorrente, deram uma limpada no balanço para fechar o ano de 2023 e começar uma nova jornada no banco, né, uma nova jornada de crescimento de resultados. Então, quando a gente compara com o primeiro tri de 2023, a gente vê que teve uma queda de 1,6%, né, no lucro líquido recorrente. E o banco ainda está trabalhando, né, com um ROI de 10%, que é abaixo do custo de capital, né, abaixo da Selic, né, que hoje roda na casa dos 10,75%. Bom, pessoal, aqui a gente tem a carteira de crédito total do banco, trabalhando com 890 bilhões de reais que o banco tem de crédito, né, que ele emprestou aí para pessoa física, para pessoa jurídica, tudo que o banco tem para receber, né, aqui são os ativos do banco. A gente vê que é uma carteira que está crescendo um pouquinho, né? 1,2% ano contra ano. E o que o banco ele vem tentando fazer? Ele vem tentando limpar essa carteira, porque ele passou por períodos muito ruins, né? A safra passada, de 2020, 2021, 2022, foi uma safra de empréstimos muito ruim que o banco realizou. O que acabou acarretando em mais inadimplência e, consequentemente, mais PDD, né? Que aumenta a despesa do banco e acaba diminuindo o seu lucro líquido. O que o banco vem tentando fazer, né, de 2023 para cá e agora principalmente ao longo do ano de 2024. Ele vem tentando melhorar, aumentar, né, onde ele tem mais segurança, créditos que têm garantia, como consignado, né, que é principalmente aposentados no INSS, tem aqui imobiliário, que ele acaba tendo a garantia da casa, do apartamento. Crédito pessoal tem um pouquinho mais de risco, mas a gente vê que ano contra ano ele não está aumentando muito, né, 1,8%. Veículos que, por mais que tenham a garantia do veículo, ele vem diminuindo porque também é um crédito mais arriscado, né? E crédito rural, né, que é a grande potência do Brasil, a gente vai ver que todos os bancos estão sempre querendo aumentar cada vez mais sua carteira de crédito rural e o banco vem conseguindo executar muito bem isso, né? Eu acho que é mais devido a um fator dela não ser uma carteira muito grande, ele acaba conseguindo crescer 17% ano contra ano, o que é uma coisa positiva. Aqui a gente tem também as pessoas jurídicas, né, as empresas, que o banco vem crescendo um pouquinho aqui em grandes empresas e pequenas e médias empresas vem caindo um pouquinho ano contra ano. E a gente vê que é onde o banco vem tentando diminuir ao máximo, né, onde ele tem o maior risco, ele acaba até conseguindo ganhar um juro maior, um spread bancário maior no cartão de crédito, mas a gente sabe que é um crédito mais arriscado, é um crédito de pessoa física, é um crédito que se a pessoa fica inadimplente, é muito difícil ela pagar o valor total, né? Ela acaba sujando o nome, fazendo um acordo e pagando uma dívida muito menor e o banco acaba não ganhando aquele juro todo. Aqui a gente tem a margem financeira, que é tudo que o banco ganha de juros daquela carteira que eu mostrei para vocês, né? Da carteira total de empréstimos que o banco tem. Então a gente vê aqui que a margem financeira vem caindo, né? Caiu 9% ano contra ano, mas a gente pode ver que houve uma melhora em relação ao tri passado, né? Uma quedinha aqui em relação ao primeiro tri de 2023, mas o foco do banco é melhorar essa margem líquida. E não basta só ter a margem financeira bruta, a gente tem que ver também a saúde dessa carteira, né? Então, quanto mais for uma carteira segura, com menos inadimplência, vai melhorar essa margem líquida, que é o que realmente vira resultado para o banco, né? Não adianta nada ele ter uma margem bruta muito grande, mais uma inadimplência muito alta, um PDD muito alto e a margem líquida ser baixa. Mas a gente vê que o banco tem muito a melhorar nisso ainda, né? Principalmente em comparação com o Itaú, com o Banco do Brasil. A gente vê que o banco está bem atrás disso e é o foco do banco, né? Ele está tentando melhorar cada vez mais essa saúde da sua carteira financeira. E aqui a gente tem também a margem com o mercado. Aqui o banco ele pecou muito nos últimos anos, né? Principalmente 2022, 2023. E agora ele vem recuperando. Aqui é principalmente a tesouraria do banco, né? As operações que o banco tem com o capital próprio. Então eu não sei especificamente certinho o que o banco aprontou, né? Para ter esse prejuízo. Pelo que eu sei, quem operou pior a tesouraria do banco foi o Bradesco e o Santander. O Itaú e o Banco do Brasil conseguiu operar muito bem essa subida de juros. Eu acho que o que eles acabaram fazendo, eles estavam comprados em pré-fixados antes da alta da Selic
E quando teve essa alta da Selic, eles não conseguiram acompanhar, né? Teve a marcação a mercado dos títulos e acabou acarretando em prejuízo. E agora eles estão conseguindo reaver essa tesouraria, né? Fazendo novas operações e melhorando, que é um ponto positivo. Aqui também é outro ponto que eles tendem a crescer, né? Eu acho que 600 milhões por tri para o banco que tem um patrimônio de mais ou menos uns 150 bilhões de reais. Eu acho que eles têm mais a ganhar aqui nesse ponto também. A gente vê que os índices de inadimplência, né, vem melhorando, né, ponto positivo, mas continua ainda um pouquinho acima da média de mercado, né, trabalhando aqui o total 4,8, pessoa física 6,4, 5,5 micro e pequenas empresas, né, e grandes empresas é o que dá menos inadimplência, né, são as empresas que a gente tem na bolsa aí e tudo mais, mas acaba também gerando uma margem muito mais baixa que elas conseguem captar por um juro muito menor. O índice de cobertura aqui também em linha com o mercado, muito sólido, não tem nada a ressaltar nesse ponto aqui. Aqui, então, como eu comentei, a consequência de uma carteira mais sólida, mais segura, ela gera menos margem financeira bruta, mas aí é onde que o banco ganha? Ele ganha aqui, né? Uma menor despesa com PDD. Então, a gente pode ver que vem melhorando bastante, né? Aqui a relação PDD pela carteira em 3,5%, caiu bem, né? Vamos supor se o banco tivesse que colocar um PDD de mais 3 bilhões aqui em comparação com o que foi no quarto trimestre, a gente estaria falando de um banco que praticamente não geraria lucro, né? Mas o banco vem cumprindo, né, e vem melhorando a qualidade da sua carteira de crédito e reduzindo o PDD, outro ponto positivo aqui que a gente teve no trimestre. Nas receitas de serviços, né, a gente vê que o banco vem mantendo, né, 1,3% de crescimento ano contra ano. Aqui é muito difícil eles conseguirem crescer muito, porque a gente vai ver que já como é um banco maduro, ele não tem muito crescimento de clientes, né, principalmente agora com a entrada desses bancos digitais, Nubank, Banco Inter, que vem roubando muitos clientes, né, desses grandes bancos, principalmente o Bradesco, que trabalha com uma classe, mais com a classe média, né, não tem muita relevância na classe mais rica do mercado, né, que nem é um Itaú no caso do Personalité. E a gente vê que o banco ele vem até que fazendo um bom trabalho, né, como normalmente, né, como é de costume, perdendo aqui em conta corrente, que é o que vai tender a acabar, né, essa despesa que tende a acabar, senão o banco não consegue ficar competitivo no mercado, com tantos bancos cobrando cada vez menos taxas. E o banco ele vem tentando ganhar onde ele consegue, né? É uma operação de crédito, que ele cobra uma taxinha ali, uma taxinha aqui, consórcio, que está crescendo bem, administração de fundos, renda de cartões, mercado de capitais, isso aqui tem a ver com corretor e tudo mais, né? O banco ele até que vem fazendo um bom trabalho, né, para compensar a queda que tem aqui em conta corrente, mas eu acredito que essa receita de prestações de serviços tende a ficar estável, né, ao longo de 2024 e ao longo dos próximos anos também pela frente. Aqui é onde o banco prometeu uma melhora, né, na sua nova reorganização que ele teve, né, o novo CEO prometeu que vai atacar esse ponto. E é onde o banco tem que melhorar mesmo, né? A gente vê aqui que o índice de eficiência de 51% é muito alto, né, em comparação com os concorrentes que rodam na casa dos 30, 35%. Nem se fala dos digitais, né, que tem um índice de eficiência muito mais alto que esses grandes bancos. Então é isso, se esses grandes bancos, principalmente o Bradesco que está atrás nesse ponto, não conseguir cortar suas despesas ao máximo, eles vão ficar cada vez menos competitivos no mercado, porque crédito é uma commodity, né? É muito difícil a gente ter uma grande diferença de juros, né, entre um Nubank, um Itaú, um Bradesco. Então, onde que o banco ele acaba sendo competitivo? No seu custo de capital, né, que por ser um grande banco ele acaba captando por um capital barato, e isso do Bradesco é eficiente, mas na outra ponta, né, que são as despesas com pessoal, despesas administrativas, a gente vê que o banco ele vem pecando muito, né? E nesse ponto não dá pra gente pecar, a gente vê que acaba gerando, né, como a gente viu lá em cima, um ROI abaixo do custo de capital, é principalmente por esse ponto. Mas a gente vê que o banco ele vem fazendo até que um bom trabalho, né? O novo CEO agora prometeu uma melhora nessas despesas operacionais e a gente tem que ver, né, ao longo do ano como vai se comportar isso aqui. Aqui a gente tem a operação de seguros do banco. O Bradesco sempre foi o banco mais forte nas operações de seguros. A gente vê que vem um resultado muito forte, né, crescendo 10% ano contra ano, com um ROI na casa dos 20%. Então a gente vê que se o resultado dos seguros está dando 20% e está puxando o lucro líquido do banco, quer dizer que na parte de crédito, né, na parte bancária mesmo, o Bradesco está com um ROI muito, muito abaixo daqueles 10%, né, o que está muito abaixo do custo de capital. Tem muito a melhorar ainda na operação principal de crédito do banco.
Aqui a gente tem o índice de Basileia do banco, né? 12,7%, teve uma melhora de 0,2% ano contra ano. Não está muito folgado, né? O banco ainda vai, provavelmente esse ano, né? Como a gente pode ver aqui, ele distribuiu 2,6 bilhões no primeiro tri. E eu acho que ele vai ficar em linha com isso aqui, até um pouco menos. Porque o banco ele tá se reestruturando, né? Ele tem que melhorar um pouquinho ainda esse índice de Basileia. Não é nada preocupante, mas a gente vê que tem bancos que estão rodando muito acima disso, né? A gente tem o BTG que roda na casa dos 17% e consegue um ROI muito maior. A gente tem o Itaú também que está rodando um pouquinho acima disso. Mas não é nada preocupante, eu só acredito que o banco não vai poder distribuir muitos dividendos esse ano. E aqui a gente tem o guidance, né, para 2024, um crescimento de 7 a 11% de carteira, não foi o que foi entregado no primeiro tri. A margem financeira também veio abaixo, né, veio 9% abaixo no primeiro tri. Eles estão esperando um crescimento para o ano de 2024. Aqui receita vai ter um crescimentozinho, né? As despesas aqui, eles já estão estimando uma alta nas despesas. Então, como a gente viu lá, aquele índice de eficiência tende a ficar alto, então, né? A não ser que eles melhoram muito, né, a margem financeira, mas não é o caso. Então, aquele índice de eficiência vai trabalhar na casa dos 50% mesmo, eu acredito, ao longo do ano. Seguros, eles esperam também uma pequena melhora. E a PDD aqui é mais ou menos de 35 a 39 bilhões de reais. Também em linha com o que veio aqui o primeiro tri, né? Se a gente pensar em 8 vezes 4, a gente está falando de 32, né? Nesse ponto aqui até que eles tiveram uma grande melhora. Bom, pessoal, então o que eu acho do valuation do Bradesco, né? Do preço atual do Bradesco. Está trabalhando aqui em média em 146 bilhões de reais. E a gente viu que o banco fechou com 4,2 bilhões no tri. Vamos ser otimistas aqui, né? Vamos colocar que o banco vai conseguir gerar em média uns 22 bilhões de lucro líquido no ano de 2024, que daria uma média de 5,5 bilhões por trimestre. A gente estaria falando num banco que está negociando a 6,5, né, aproximadamente, vezes preço-lucro. É um preço-lucro barato? Na minha opinião, sim, mas aí que entra um detalhe. Hoje a bolsa está muito barata, né? Então a gente tem que pensar no custo de oportunidade. Eu até separei aqui para vocês um Itaú, que é um banco muito melhor, na minha opinião, que o Bradesco. Um banco que não teve essa queda de resultados que o Bradesco teve, só entregou o crescimento. Um banco de dono, né? A gente vai ver que o Bradesco, que eu não gosto muito na operação do Bradesco, não tem um dono por trás, não tem um dono no conselho de administração, são apenas executivos ganhando salários, sem nenhum incentivo por trás. A gente tem o Itaú, que tem a família Setúbal, né, por trás, que são acionistas do banco, né? Eles querem resultados, querem dividendos. No Bradesco, o cara tá lá, ele só quer o salário dele, ganha o bônusinho ali e tal, né? Tem um incentivo pelo bônus, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Bom, então a gente tem um Itaú crescendo, né? Um Itaú que entrega resultado, que tá rodando com um ROI de 20% ao ano. E se a gente fizer uma continha aqui, a gente vai ter um Itaú de 274 bi. E esse ano aqui está estimado fazendo no mínimo 40 bilhões de reais de lucro líquido. Então a gente vai ver que a gente tem um Itaú hoje no mercado rodando aproximadamente o mesmo PL que a gente tem no Bradesco. Então, na minha opinião, hoje não compensa a gente ser acionista de Bradesco, né, que é um banco que ainda tem muito a melhorar, principalmente na questão de eficiência, na questão de lucro mesmo, né? Ele tem que pelo menos entregar um ROI de pelo menos 15%. E hoje a gente tem um Itaú que ele já está entregando um ROI de 20% ao ano, a aproximadamente o mesmo PL, na minha opinião. Então, não faz sentido a compra de Bradesco atualmente. Beleza? Então, pessoal, pro vídeo de hoje é isso. Então, uma análise rápida aí do Bradescão. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!